os pequenos negócios turísticos, que é o foco de estar realizando esse webinar. Eu queria passar para vocês algumas informações em relação ao uso da ferramenta do Google Meets e compartilhar algumas regras dos aprendizados que a gente teve no último webinar, que a gente realizou há 15 dias atrás, que foi conduzido pelo Maurinho e pelo Douglas, e que teve o nome de Tudo Mudou e Agora. Então, só para vocês saberem, a gente vai estar deixando os microfones de todo mundo no mudo, para evitar que haja qualquer tipo de interferência durante a discussão, e se por um acaso alguém compartilhar a tela, que isso pode acontecer, a gente sabe que não é intencional, a gente vai desconectar essa pessoa, e quem for conectado pode acessar novamente o link, e é só não clicar em apresentar, porque se clicar em apresentar, vai aparecer a tela da pessoa para todo mundo e pode interferir, porque em alguns momentos a gente vai usar uma apresentação aqui dos conceitos que a gente vai estar trazendo. Então, caso alguém esteja num lugar remoto em relação à internet, a gente sugere que tire o vídeo e deixe só o áudio para não ter nenhum tipo de interferência, tá bom? E em relação às perguntas, a gente vai fazer nossa discussão em 45 minutos, né? A gente vai tentar ser bem fiel a esse horário, e nos últimos 15 minutos, a gente vai selecionar as perguntas que podem ser disponibilizadas no chat, como um meio de trazer vocês para a discussão, e vamos estar respondendo essas perguntas que vão ser realizadas. Tá joia? Então é isso, bem-vindos mais uma vez, obrigada. E eu queria chamar agora a Marcela Pimenta, que vai compartilhar conosco o grande propósito da gente estar realizando aqui mais um webinar. Boa tarde, gente. Prazer ter todos vocês aqui conosco. A gente, há 2 semanas atrás, como a Janine falou, nós fizemos um webinar, né, Mudou Tudo e Agora. E esse webinar, ele aconteceu, eu até expliquei isso na primeira vez que a gente falou, por conta de reflexões, conversas, trocas de experiência que a gente está tendo com os nossos pares. E a gente está vendo que nessa hora de dor, né, de muita luta, de muita mudança, de muita aceitação também, né, conversar está sendo uma coisa muito boa, né, em geral. E aí a gente pensou, por que não promover esse tipo de conversa com os territórios onde a gente atuou e onde a gente atua? Por que não passar para frente essa boa prática que a gente acabou aprendendo? E aí a gente fez o primeiro webinar, e nesse primeiro webinar a gente perguntou para vocês acham que a gente deve continuar nessa linha? E quem respondeu a avaliação falou sim, a gente gostou de conversar, a gente gostou de sentir que o outro está passando pelo mesmo problema que a gente, né? Então, foi bem legal. Então, a gente resolveu seguir o caminho, né? E o engraçado é que essa questão da disseminação de conhecimento, ela já está no DNA do Turismo 360, né? Desde o ano passado, a gente lançou um portal de conteúdo que chama Turismo Spot, www.turismospot.com.br, né? Depois vou pedir a Nayane para deixar aí no chat de vocês. E aí a gente, desde abril do ano passado, a gente vem compartilhando artigos com convidados, com especialistas, contando histórias de pessoas do turismo. Pelo menos 2 artigos por mês a gente vem compartilhando aí nesse espaço. E aí a gente criou uma sessão no Turismo Spot de webinar. Então, o primeiro webinar está lá, a gravação do primeiro. Esse segundo vai para lá também. Se vocês podem ver a gravação, vocês podem baixar a apresentação do primeiro webinar. E a apresentação desse webinar que está começando agora, ela já está disponível também. A gente vai colocar no chat o link para vocês. Vocês podem baixar. Para hoje, a gente tem a Janine conduzindo esse papo, com uma convidada muito especial, que é a Mariane Costa. Outro dia me perguntaram, me pediram um pouco para descrever a Mariane Costa, né? E eu falei que a Mari é uma pessoa, uma profissional que eu tenho orgulho de estar no meu segmento.
né? Uma pessoa que faz o advocacy do turismo responsável no Brasil, e eu acho que vai ser muito interessante esse papo, porque é trazer na prática coisas simples que podem acontecer e que podem melhorar a estratégia das empresas com relação ao posicionamento. Bem-vindo, obrigada pelo convite. E nessa perspectiva, né, de continuar com essa linha de troca de webinar, a gente vai fazer um próximo webinar no dia 21 de maio, então a ideia é que a gente faça de 15 em 15 dias até o mês de junho. Então, nessa perspectiva, a gente teria 3 webinars aí para frente, até a gente ver que está normalizando, mas nesse período que a gente sabe que vai estar, né, a gente vai continuar com essa prática. Então, todo mundo bem-vindo e obrigada aí pela participação. Então, pessoal, vou começar agora apresentando, né, um pouco dessa trajetória, né, da Mari no turismo. Eu, particularmente, conheci a Mari quando eu estava na Secretaria de Turismo do Governo do Estado. A Mari estava na Beta, então acompanhei um pouco o trabalho que ela desenvolveu dentro do segmento de aventura. Ela também é uma das fundadoras da Raiz de Desenvolvimento Sustentável, que é uma consultoria bastante conhecida a nível de Brasil e premiada, né, pelos projetos que atua de desenvolvimento local. Mari também é fundadora e CEO da Vivejar, uma importantíssima operadora brasileira, genuinamente brasileira, focada em experiências, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e experiências transformadoras, né, e responsáveis. Acho que a gente consegue sintetizar bem o DNA da Vivejar dessa forma. Então, sua carreira é bastante marcada pela liderança e protagonismo nos temas que ela acredita bastante, como geração de renda, como preservação do meio ambiente, como transformação de vidas. Ela é presidente e fundadora do coletivo Muda, pelo Turismo Responsável. Atualmente está fundando um instituto, que é o Instituto Vivejar, muito para atuar na problemática dos territórios que vai sendo observados ao longo das operações que ela aplica, em busca das soluções, que muitas vezes não é um negócio que tem que dar, é um arranjo um pouco maior. É uma grande apaixonada pelo empoderamento feminino e pelo empreendedorismo social, e mãe da belezura da Maria Luísa. Mari, muito bem-vinda. Muito obrigada, James. Obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. E, enfim, é sempre bom estar com as pessoas que a gente acredita e que compartilham aí dos nossos valores, da forma como a gente acredita que deve ser o turismo no Brasil, né? E ainda mais nesse momento. Acho que a gente precisa realmente se unir, estar junto e poder compartilhar o máximo possível. Eu acho só queria reforçar, né, como você falou, e algumas pessoas entraram depois, que a Nayane está ajudando a gente com as perguntas. Então, quem quiser ir deixando as perguntas, pode ir deixando aí no chat, né? Que a ideia é que a gente possa ter tempo para falar das perguntas também, enfim, né? Senão não precisaria ser um webinar, né? Vamos interagir com as pessoas também. É isso, vamos lá, vamos falar. Tá bom. Então, assim, começando um pouquinho, né, trazendo esse contexto de instabilidade que a gente está vivendo, e eu acredito que melhor do que os empresários ninguém, né, sabe bem na pele o que a gente está passando, os impactos que estão acontecendo diante de toda essa situação, né, ter seus empreendimentos com as portas fechadas, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para se dar um mergulho para dentro de casa, né, olhar internamente, não só do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista de negócio, para avaliar o que pode ser agregado nesse momento de crise, nesse momento que a gente está vivendo, ao seu negócio. E eu acho que uma das questões que está muito clara para a gente nesse momento vai ser a necessidade de reconquistar a confiança das pessoas em relação às viagens, e, consequentemente, na utilização dos serviços que vão estar disponíveis. Eu falo isso sobre o ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista empresarial. A gente sabe que alguns protocolos estão sendo pensados, né, para poder garantir a segurança e a saúde dos viajantes. Isso numa esfera maior, né, numa esfera mais institucional, mas eu acredito, mas isso só vai funcionar, de fato, com os
os empresários aplicando isso dentro dos seus negócios. Então, acho que isso é uma coisa que é bem importante a gente ter claro desse processo de reconquista, que envolve muitas questões, não só a questão de saúde e segurança, mas entra um pouquinho no nosso tema do webinar de hoje. E para fazer um resumo geral desses dois temas que a gente vai estar discutindo, o primeiro é sobre a importância da digitalização. Né? Eu acho que isso já é um processo que tem sido vivido por todos, né, através da tecnologia, que está aí cada vez mais inserido nas nossas vidas, né, com várias ferramentas aí à disposição, e que também se transforma no meio necessário, né, um grande aliado, no momento da gente conectar marcas, da gente conectar serviços, da gente conectar produtos a consumidores. Então, esse é um dos temas que a gente vai estar abordando, e o segundo é sobre personalização de experiências, né, que envolve aspectos super subjetivos, né, e que devem estar presentes durante todo o processo, do antes, durante, e até do depois do consumo de uma viagem, e que, na verdade, não se trata de nenhuma novidade, né, inclusive nossa convidada, ela constrói as suas experiências turísticas considerando todos esses conceitos, não é novidade, mas a gente acredita que vai ser um processo bastante acelerado no pós-pandemia. Então, é isso, esses são os dois grandes blocos, digamos assim, né, de temas que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, só para posicionar para vocês, e aí, entrando um pouquinho nesse primeiro tema, que é a importância da digitalização, a gente traz as reflexões dentro desse tema da importância de se fazer presente para estar ajudando os nossos consumidores, as pessoas que a gente se relaciona nas dores do cliente, né? E aí, tendo muito como foco, no esforço de comunicação, a importância de aproveitar essa oportunidade para humanizar a sua empresa, de humanizar a identidade que carrega o seu negócio. Então, é comunicar valores. A gente acha que entender quais são os valores, além, né, que o negócio se propõe, mas do impacto que se pretende através dele obter dentro de um território, ou seja, outros valores que esteja desenhado dentro de cada negócio. Então, é isso, aproveitar para poder comunicar esse DNA, porque acaba sendo uma oportunidade de diferenciar o seu negócio, né? Muito nessa linha. Uhum. Então, entrando um pouquinho também na reflexão da importância da digitalização, sobreviver versus crescer, a gente acredita muito que o momento de tudo isso é de sobrevivência, né? As consequências desse momento que a gente está vivendo pedem que o foco da energia esteja muito direcionado a isso, mas também pensando muito não só na sobrevivência do negócio, mas ser um gerador de conteúdo, porque quem está inserido no destino, onde um turista tem interesse em vivenciar, é muito importante nesse momento entender o que está acontecendo. Então, eu falei lá atrás desses protocolos de saúde e de segurança. Se eles forem instalados, implementados, e isso não for comunicado, a gente perde uma oportunidade para estar nesse processo de reconquista de confiança do nosso consumidor, né? E aí, para fazer isso, a gente tem várias ferramentas que estão disponíveis, inclusive na apresentação que já está disponível no link, a gente estruturou um pouquinho, aborda um pouco sobre essas ferramentas. Além das ferramentas, a gente fala um pouquinho do perfil dos usuários de cada uma. Enfim, a maior parte são ferramentas gratuitas, né, que podem ser utilizadas como esforço de comunicação dos negócios individualmente ou do destino como um todo. Então, fala sobre esses canais, fala um pouquinho do perfil dos usuários. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que a gente, né, tem uma super convidada aqui para poder trazer a vivência dela dentro desses temas todos que a gente está falando. E, a partir daí, eu queria só, antes de passar a fazer uma pergunta para a Mari, dizer o seguinte: quem, de alguma forma, não está posicionado, não tem nenhum perfil em alguma ferramenta, porque, assim, além das redes sociais, a gente tem site, a gente tem outras ferramentas que tem disponíveis, que podem ser utilizados para estar comunicando o seu negócio, comunicando esses valores que a gente falou. Escolha um. Escolha um, porque a gente sabe das limitações que o pequeno negócio tem. Muitas vezes o empresário acaba assumindo diversas frentes, né, na condução e na gestão do negócio, e não consegue assumir mais responsabilidade nessa questão
da comunicação, mas ele tem que ter esse posicionamento, porque senão ele não vai estar, ele vai perder uma grande oportunidade de estar posicionado nesse mundo online. Então, escolha um e faça uma comunicação bem feita, crie um plano editorial com a linguagem bem clara, com assuntos sendo postados recorrentemente, porque isso começa a criar uma empatia, né, com o seu serviço, com os seus valores, e um relacionamento começa a ser construído. E a partir daí, Mário, eu queria te fazer assim, uma primeira pergunta, que é o seguinte: dentro da história da Vivejar, como é que foi esse processo de digitalização? Quais foram os seus erros e seus acertos ao longo da sua caminhada? Se podia abordar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, claro. Bom, bem-vindos aí, né? Aqueles que chegaram depois. Bom, só contextualizando então, né? A Vivejar é uma operadora focada em experiências, né, de turismo responsável e também de turismo comunitário. A gente tem, né, parcerias com diversas comunidades brasileiras. Bom, a gente nasceu há 3 anos atrás. E o nosso início, eu acho que, principalmente por conta da minha experiência como consultora, enfim, e essa minha grande preocupação realmente com a coerência do que era comunicado e dos nossos valores, enfim, a gente sempre esteve presente, né? Sempre tivemos website, redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Isso, no início, muito mais no Facebook, mas depois a gente foi percebendo que os nossos clientes realmente estavam muito mais no Instagram do que no Facebook. Mas, assim, até aí o segundo, terceiro ano, uma coisa que a gente foi observando, e principalmente o ano passado ficou muito claro, através de um trabalho de posicionamento que a gente fez, vi até que a Fabíola está aqui, ela que conduziu o nosso reposicionamento, né? Beijo, Fá. A gente tinha uma linguagem e um conteúdo muito técnico nas redes sociais, né? E apesar dele gerar o tão falado engajamento, né, a gente tinha muita preocupação em falar do impacto que a gente gerava nas comunidades, de falar das comunidades, de falar das experiências, né, desse impacto positivo. E aí a gente foi percebendo que, na verdade, a gente tinha um engajamento, tinha uma interação, que né, esse famoso engajamento que eles falam, mas isso não exatamente convertia em vendas através desses canais. As vendas, elas vinham de outros lugares, muito mais indicação, parcerias, do que efetivamente do nosso posicionamento online. E aí, então, a gente foi percebendo que, na verdade, essas pessoas que interagiam, que curtiam, enfim, nas redes sociais, eram muito mais fãs do trabalho que a gente fazia, pessoas curiosas, estudantes, professores, pessoas muito mais atrás de referências, líderes comunitários e pessoas querendo replicar isso nos seus destinos, do que efetivamente os clientes querendo vender. Né? É claro que esse trabalho também é super importante, mas quando a gente está falando que é uma agência, uma operadora, a gente quer realmente gerar conversão na venda das viagens. E aí, até tá aqui né, a gente também foi percebendo que a nossa comunicação, ela não brilhava o olho do cliente, né? Era uma comunicação muito técnica, tá até aí na apresentação, eu disponibilizei como a gente apresentava inicialmente os roteiros, num formato meio Word, aí vocês estão percebendo as fotos, né? A gente não tinha tanto essa preocupação com as fotos, enfim. E a partir desse trabalho do ano passado, de investigar realmente quem é o nosso cliente, porque isso que é importante para uma empresa, né? A gente entender e conhecer bem o nosso cliente para falar o que ele está buscando. E aí a gente percebeu que o foco dele é na experiência, ele precisa saber por que aquilo vai ser bom para ele, vai ser divertido, o que ele vai vivenciar no dia a dia. E principalmente quando a gente está falando de roteiros de comunidades tradicionais, tudo é muito novo, né? Então aí a gente foi fazendo uma modificação. Depois começamos a usar o PowerPoint, né, para gerar esse material que a gente mandava também, mas a gente também percebia que ele ficava longo, muito pesado às vezes para o e-mail. E acho que uma informação fundamental, se a gente está falando também de digitalização,
E Janine falou bastante das ferramentas gratuitas, né? E a gente tem, por exemplo, o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita do Google, que você cadastra o seu site para ter as estatísticas do site. A partir dessas estatísticas, a gente foi percebendo que mais ou menos 75% ou 80% das pessoas acessavam tanto o nosso site quanto os nossos e-mails a partir do celular, né? De uma tela assim. Então, a gente foi percebendo que esse não era o melhor formato, né? A letra era pequena, não dava visibilidade, não corria. E, a partir disso, a gente foi percebendo que a gente precisava ir adequando, tanto a linguagem, né, a nossa prioridade na mensagem que a gente estava passando, tanto nas redes sociais, quanto depois, quando o cliente entrava em contato e a gente fazia esse contato com ele. E aí, a partir daí, hoje, a gente tem um modelo muito mais fluido, muito mais focado nas experiências, e que hoje a gente também faz numa outra ferramenta gratuita de design. Então, né, quando eu, pelo menos, que não sou designer, quando eu olhava para uma coisa assim, achava que jamais ia conseguir fazer isso sozinha. E hoje a gente usa o Canva, que é uma ferramenta também online, também tem a sua versão gratuita, um pouco mais limitada, mas que já dá para fazer muita coisa, onde a gente faz esses materiais muito mais focados na experiência. E essa linguagem, a gente conseguiu replicar ela nas nossas redes sociais. Então, hoje, né, o Instagram da Vivejar, o Facebook, apesar da gente ter, enfim, assim, recém começado, né, esse trabalho, e aí logo veio de novo, enfim, veio essa crise, a pandemia, enfim, mas a gente vem nesse trabalho de realmente focar na experiência, de mostrar para o cliente o valor que ele vai ter com aquilo, né? Ele quer se ver, ele quer se enxergar. Então, isso é muito importante. A gente chegou até a fazer produção de fotos para realmente dar essa prioridade e ir mostrando. E as informações sobre o destino, sobre as comunidades, é claro, elas são super importantes, mas elas começaram a ser intercaladas com as informações das experiências. Eu acho que isso é um pouco do que a gente vem percebendo. A partir disso, a gente começou a perceber, por exemplo, que no Instagram a gente começou a receber mais mensagens de clientes, de possíveis interessados. Então, mais leads, né? Como se fala aí nessa linguagem do marketing. Também não sou marqueteira, né? Sou turismóloga, então... Mas a gente, quando, né, os empreendedores que estão aqui vão concordar que a gente, quando, né, vira empresário, a gente passa a ter que entender um pouquinho de tudo, de marketing, de financeiro, de operações, de jurídico, enfim. E acho que nessa pandemia, né, estamos aí nos reinventando também para aprender várias outras coisas, né, ampliar o nosso escopo. Então, a gente foi percebendo que realmente essa comunicação ela foi gerando mais interesse realmente do público que a gente queria atingir, que era o público que compra as nossas viagens, né? Esse público realmente que está interessado numa informação mais técnica, enfim, a gente vai endereçar ele lá, por exemplo, no Instituto Vivejar. Mas na Vivejar, nas redes da Vivejar, o que a gente quer é que os turistas realmente encontrem mais possibilidades de experimentar o Brasil, e aí já falando um pouco né, do que vem se falando como uma tendência agora, não seria nenhuma tendência, mas eu acho que as pessoas vão acabar, né, em função das restrições de ir para fora, né, as primeiras viagens que vão começar vão ser as viagens regionais, logo as nacionais, enfim, e aí a gente tem uma oportunidade de vender melhor o Brasil para o brasileiro. Então, né, a gente pretende seguir nessa linha nas nossas redes sociais a partir disso. É um pouco do que a gente vem, enfim, erros e acertos aí nesses últimos 3 anos, e a gente segue testando, né, e aprimorando a nossa estratégia. Muito legal, Mari, muito legal o seu depoimento em relação a esse tema, porque eu acho que muita gente se identifica, né, nesse processo de começar a se posicionar, entender. As próprias ferramentas, elas disponibilizam métricas para poder você sentir, ter um termômetro aí de se está indo para o caminho certo ou não, vamos lá, corrigir super importante. Isso foi uma coisa super importante que eu aprendi. De nada adianta a gente fazer uma campanha, uma comunicação, mudar as coisas se a gente não mede, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está
comunicando alguma coisa ou buscando um resultado, mas se você não mede e não analisa isso para corrigir a rota, de nada adianta. Então, né, a gente não tem... E hoje, em função dessas ferramentas que estão disponíveis, a gente não precisa esperar só o prazo de conversão da venda. Né? Deixa eu ver se essa campanha vai demorar o quê? 1 mês, 15 dias, aí vai depender um pouco do ciclo do produto de cada um, né? De cada experiência de venda, mas você pode ir vendo, testando, vendo as pessoas que estão entrando, clicando, quanto tempo elas estão ficando, que tipo de aparelho que elas estão usando, quanto tempo, dá para saber quanto tempo as pessoas ficam em cada página do seu site. Tudo isso de forma gratuita através do Google Analytics. Então é muito importante que o empresário ele olhe isso, enfim, o tempo todo, né? Se ele não tem alguém que possa fazer isso por ele, se ele não tem, imagino que hoje a gente está, né, aí tendo que, claro, nesse momento crítico, principalmente para o turismo, né, tendo que cortar equipe, diminuir gastos, enfim, acho que a gente pode sim dominar um pouco mais essas ferramentas gratuitas, né? Acho que a Nai depois pode colocar aqui, né, o Google Analytics e o Canva também, o link do Canva aqui no chat para o pessoal, para quem nunca experimentou. Muito bom, Mari. Eu queria só aproveitar e reforçar com o pessoal que chegou depois, que se for surgindo alguma dúvida ou interesse por algum tipo de informação, pode colocar aqui sua pergunta diretamente no chat, que a gente, no final, daqui a 15 minutos, a gente vai partir para as respostas, né, esclarecimentos que vocês precisem. Bem, eu acho que isso que você me falou, Mari, deixa muito claro e faz até um gancho com o segundo tema que a gente vai discutir aqui, que é a personalização, até um posto de fidelização em si, porque as ferramentas, elas estão aí, elas estão disponíveis, elas vão ser constantes, devem, na verdade não vão ser, mas devem ser. A gente deve fazer essa tarefa de casa, está sempre não só postando o conteúdo, mas avaliando o nível de retorno, como você fez na sua experiência. Mas tem uma questão que você falou que eu achei muito bacana, que para mim é o ouro da história, né? Que é o ouro da personalização, que é o ouro, é um dos diferenciais competitivos de diferenciar e de fidelizar um cliente, que é entender, olhar para o seu negócio, saber o que você pode pegar para poder realmente se diferenciar dos demais, e olhando para o seu território, porque cada território tem uma diversidade gigantesca, uma diversidade cultural, uma diversidade natural, que muitas vezes isso não está inserido adequadamente dentro das experiências, né? Com e para mim, isso é o ouro que deve ser protegido. Esse é o ouro que deve ser cada vez mais cuidadosamente trabalhado, né, e protegido ao mesmo tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa personalização, desse cuidado, de como você foi criando esse DNA importantíssimo da Vivejar dentro desse processo. Hoje, é importante deixar claro, né? A gente tem algumas experiências que nós desenhamos, enfim, desenhamos e operamos diretamente, mas a gente entende que para ser uma operadora que, enfim, amplia o seu portfólio, a gente precisa encontrar parcerias, parceiros nos destinos, né, que também estejam alinhados com os nossos valores, que também acreditem e que também comunguem desse cuidado e desses critérios, né? A gente vai muito nessa linha de realmente priorizar a sustentabilidade, o turismo responsável, que nada mais é do que gerenciar, né, o impacto negativo, minimizar o impacto negativo e ampliar o impacto positivo do turismo, né, através das experiências das nossas atividades. E aí eu trouxe aqui um caso muito legal, que eu acho que ele ilustra, inclusive com imagens, muito bem, né? A gente tem um parceiro que é a Turismo Consciente, né, com quem a gente faz algumas das nossas operações em Alter do Chão. A gente tem uma navegação, que hoje é um dos nossos carros-chefes, uma navegação no rio Tapajós, no Arapiuns, com algumas comunidades ribeirinhas. E né, a gente navega no BL Amazon, que é esse barco, é um barco de cabine, são 9 cabines,
né, um barco super confortável. A gente também tem a opção de fazer esse roteiro num barco de rede, num barco regional. Né, então, a gente tem essa... E também num barco menor, que é o Pajé, que depois acho que ele está aí na apresentação também. E aí, eu acho muito bacana, porque quando a gente entra no barco, né, a partir do momento que a gente já entra, que a gente é recepcionado, toda a decoração, né, e eu quis trazer essas imagens porque eu acho que elas deixam muito claro, toda a decoração que é feita é uma decoração regional, com elementos regionais, inclusive produzidas, a maior parte dos elementos, inclusive todo esse enxoval de mesa, ele é trocado diariamente. Então, dá a impressão que a gente está todo dia, né, fazendo refeições num lugar novo, diferente. E isso tudo é produzido pelas meninas da Turiarte, que é a Cooperativa de Turismo e Artesanato, da comunidade de Urucureá, que a gente visita no segundo dia dessa experiência. Então, o turista ele já chega, ele já se encanta, ele já se ambienta, e no segundo dia ele vai conhecer como é feito, né, essas cestarias, ele vai ver de onde as meninas extraem as cores, como é o processo, ele vai fazer junto, né, ele vai conhecer a comunidade, ele vai conhecer as mulheres, né, as meninas que estão, né, ele vai personalizar todo esse cuidado, né? Então isso né, e aí também essa questão, né, aqui já não tem as fotos das comidas, mas enfim, vocês devem imaginar que no Pará é aquela orgia gastronômica, né? Então, e tudo feito com elementos locais, né, os sucos, as caipirinhas, enfim. E isso, assim, né, para a gente que é do turismo responsável, sustentável, enfim, até do turismo de natureza, às vezes parece óbvio, mas muito, né, eu, Janine, Marcela, a gente roda bastante aí nesses projetos, nos interiores, né, e nesses pequenos negócios, às vezes pequenos meios de hospedagem, que ainda estão trabalhando com o suco de polpa, achando que o turista vai querer vir e vai querer tomar o suco de caju. Gente, assim, esse tipo de coisa ele vai querer fazer lá na casa dele. Quando ele vai para a sua cidade, para a sua região, para o seu hotel, né, ele vai querer realmente experimentar essa comunidade. Então, aí eu também deixei as referências, né, da Turiarte, então aqui tem um pouco... E aí, logo depois que o turista ele passa por todo esse processo, imagina, ele vai para a lojinha das meninas, né, para a exposição. Nem preciso dizer que não sobra nada, né, que eles levam tudo, ficam felicíssimos e sempre vão embora carregando as mandalas na cabeça, que mal dá para entrar no avião com elas, né, não dá para despachar. E aqui também um detalhe com os amenities que são colocados no barco, né, com essa preocupação de serem amenities, né, biodegradáveis, e que eles também são produzidos na região de Alter do Chão pela Equilibre, que também foi uma marca que nasceu lá em Santarém, que tem toda uma preocupação, né, de como é que isso é desenvolvido. Então, a gente vê muitos pequenos meios de hospedagem aí comprando, né, amenities, às vezes até, enfim, né, fazendo um esforço aí de trazer né, hotéis um pouco mais, assim, de charme, enfim, com um valor agregado um pouco maior, comprando da Natura, enfim, não que a Natura não seja uma marca legal, mas será que a gente não tem possibilidades no seu entorno, né, próximas, para realmente trazer, e isso comunica muito, né? Eu acho que fica muito claro, assim, da hora que o turista ele é recebido, da hora que ele entra no quarto, né? A gente replica isso também quando ele vai se hospedar na pousada. Então, passando essa mensagem o tempo todo, mas de uma forma muito focada na experiência, né? Aqui é o Pajé, que é uma outra embarcação que a gente também utiliza para fazer o mesmo roteiro. E aí aqui um caso muito bacana, né, da nossa última navegação agora era só um casal navegando durante 6 dias e a gente tem aquele script ali, né, café da manhã, almoço, jantar, já tudo previsto, enfim. E já logo no primeiro dia a cozinheira percebeu que o casal eles não gostavam exatamente de fazer grandes refeições, né, com grandes porções, mas comer menos várias vezes ao dia. Então rapidamente ela se adequou. De um dia para o outro, já no cardápio, eles já começaram a perceber, né? Em uma conversa, as quantidades, enfim.
houve essa adequação. Então, eu trago, assim, que isso é muito importante também, que a gente passe isso para as pessoas que trabalham com a gente, né? E muitas vezes não basta só o dono da empresa, o empreendedor, porque ele não vai estar 100% do tempo com os clientes. Na verdade, ele vai estar, às vezes, o menor tempo possível, muitas vezes ele nem vai estar no dia a dia, né? E a importância da qualificação e da gente passar esses valores para frente, que de nada adianta, né, a gente ter um meio de hospedagem sustentável, né, que passa esses valores, e ali no dia a dia, quando o proprietário não está, o lixo é colocado de qualquer jeito, enfim, o turista ele está atento a tudo isso. Então a gente tem que garantir que todos os nossos, né, colaboradores e todas as pessoas que estão envolvidas, né, do guia, do piloteiro, enfim, de todas essas pessoas, que elas realmente comunguem e transpareçam, né, sejam coerentes com esses valores que a gente está passando. E esse atendimento, essa personalização, esse cuidado, né, ele é essencial, assim. Esse caso, o nosso cliente, ele fez questão de me ligar, assim, ficar 20 minutos elogiando a cozinheira, super feliz. É a segunda vez que ele navega com a gente na Amazônia, e tenho certeza que virão muitas outras, porque, e assim, vocês veem, né, isso foi o que mais chamou a atenção dele. Então foi muito bacana, assim, saber que tá todo mundo alinhado dentro desses valores dessa cadeia, e assim, e eu acho que uma coisa que a gente conversou também, né, Janine, que a gente queria deixar dicas e trazer, reforçar coisas para vocês que possam ser implementadas, né? Não é nada que precise de muito investimento, de dinheiro, porque a gente sabe que, né, eu, assim como vocês, estamos descapitalizados nesse momento. Então, o que a gente pode fazer para inovar com o que a gente tem? Com o que é local, com os nossos parceiros locais, enfim. Como é que a gente pode ser criativo, né? Hoje, mais do que nunca, ser cada vez mais criativo. Seguramente, Mari. Você falando agora, até eu vi que o Luiz Mário está aqui. E o Luiz Mário, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Luiz Mário, você, que saudade! Olha que eu tive aí no Rio Grande do Norte de Caçano. Eu te encontrei, fofo. Não, você foi falando e eu fui visualizando, porque o Luiz Mário ele foi gestor do empreendimento de hospedagem, e era isso, era esse esforço contínuo que eu percebia de trazer para a linha de frente, né, no caso, para a experiência de quem estava ali usufruindo, inserido o equipamento estava inserido num lugar, na frente de um parque maravilhoso, enfim, tinha uma paisagem, e ele soube trazer todo esse charme da contemplação, da personalização, do que a região oferecia, o croissant da Panificação Paris, sabe? Nossa! Inesquecível. Então, acho que isso é muito bacana, entender, porque não tem, a complexidade está, eu acho que mais em você observar em quem tem essa preocupação, né? Em quem realmente vai ter esse compromisso, e como você falou, não é estar ausente e as coisas se desestruturam, não? Eu acho que é um pacto coletivo dentro do equipamento e fora dele, né? Exatamente. Estão ali conduzindo o processo do começo ao fim. E eu acho que muitas vezes o empresário, né? A gente sabe que a gente conhece vocês, né? Os empresários, vocês ficam na loucura do dia a dia, a gente sabe que é uma loucura, e às vezes vocês não conseguem nem acompanhar o que está acontecendo no entorno. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Que a gente está, enfim, não porque a gente quer, né, parados. Vamos aproveitar para olhar no entorno, para mapear. Gente, quantas coisas vêm surgindo, muitas vezes, né? Você tem ali um agricultor orgânico produzindo um novo tipo de, enfim, de hortaliça, de fruta, uma cultura nova que nem você sabia, um novo artesanato que surgiu. Muitas vezes nem você está ligado, né? Um queijo diferente que está sendo feito, enfim. Tudo isso que pode hoje agregar, né, tanto nas experiências de hospedagem, mas eu queria reforçar também para quem organiza passeios, né, para os receptivos, que isso também é muito importante. Dá para fazer muita coisa bacana e agregar muito valor em experiências de um dia, de 2 dias. Gente, piquenique, nos almoços, sabe? Aquela clássica caminhada para ver o pôr do sol no final do dia, subir no mirante, isso pode ser totalmente transformado numa experiência super bacana,
você pode surpreender completamente seu cliente quando você chega numa cesta, né, com uma cesta, oferece um piquenique, enfim. Então, acho que não só para os meios de hospedagem, mas também para os receptivos. Ô Mari, e qual o melhor caminho que você acredita para um pequeno empresário que hoje está localizado num destino que está no processo de estruturação, que está em ascensão, para construir essa base? Assim, como trazer esse recheio, vamos dizer, fundamental na arte de encantar? Porque você falou aí um detalhe pequenininho que parece, citando o caso do seu cliente que falou que não gosta são pequenas porções que parecem uma besteira, mas só o fato de você atender essa necessidade, para mim, são detalhes que acabam fidelizando para sempre. Esse cliente, sempre na hora que for viajar, ele vai, porque ele sabe que o pequeno detalhe é atendido, né? Então, traz um pouquinho desse contexto do pequeno empresário, desse destino que ainda está no processo de estruturação. Como é que ele encontra e ele estrutura essa base? Olha, eu acho que o primeiro passo é se conectar, né, com o seu entorno, né? Provavelmente as artesãs ou os artesãos, eles estão, se ainda não estão organizados, mas existe ali ou uma cooperativa, uma associação, seja de produtores rurais. Eu vejo que a experiência ela pode agregar muito valor através da produção associada ao turismo, né? Que na verdade ela vem da produção rural, da gastronomia e do artesanato. Né? Eu vejo que o primeiro passo seria se conectar com esse entorno, se conectar com essas pessoas e entender como trazer isso para dentro da sua experiência, seja ela de hospedagem ou seja ela de passeios, enfim, de expedições. Eu acho que né, a gente fazendo isso, você fica mais sustentável, né, valorizando o local, né, que é uma das premissas, valorizando a questão social, né, de trazer cada vez mais diversidade para dentro do empreendimento mesmo, né? Por que a gente precisa achar que a mão de obra boa é a de fora? Por que não investir em qualificar as pessoas do seu destino, né? Em realmente pegar pessoas que querem aproveitar essa oportunidade, construir coisas juntas, em parceria, né? Eu acho que esse é um momento realmente para uma construção coletiva. Aproveitar esse momento de pandemia para ver como é que a gente pode construir coisas juntos, né? Eu vejo, assim, esse é um caminho, assim. E para a questão da digitalização, acho que se qualificar, né? A gente aproveitar, assim, teve um boom de oportunidades de qualificação online, né? Eu mesmo aí, mesmo na correria, tenho tentado aproveitar algumas coisas. A gente tem aí os webinars, as lives acontecendo, mas tem alguns cursos também disponíveis, né? E a gente até vai dar algumas dicas, né? Eu trouxe algumas dicas, sugestões do que eu estou fazendo, né? Porque também não vou sugerir coisas que eu não estou fazendo, não vi. Então, eu sugeri aí um curso. Tem um empreendedor que eu sigo, que eu acompanho muito nas redes, que é o Facundo Guerra, que é um cara muito disruptivo, muito criativo, né? Ele empreende na área de entretenimento em São Paulo. Ele tem vários bares, inclusive aquele bar no Teatro Municipal, Bar dos Arcos, outras casas noturnas, enfim. Ele é muito criativo e ele está com um curso aberto gratuitamente, que é o Empreendedorismo em Tempos de Crise. Ele já ia lançar e aí, de repente, com a pandemia, tá com essa versão gratuita por 3 meses. Eu estou fazendo, estou gostando bastante. Um perfil que eu sigo é o da Mandacaru Consultoria, que dá várias dicas de marketing turístico, focado principalmente para pequenos empreendimentos. Né? Ela tem feito umas lives também, mas ela dá muitas dicas legais de coisas, né, tipo essas que eu trouxe. A Carol, ela consegue sintetizar bastante coisa, tá no Instagram dela, tá na apresentação também. Um outro programa que eu estou participando, e aí é um programa específico para empreendedorismo feminino, que é a Escola Elas, o programa Elas. Também elas estão com uma versão online, com muita coisa bacana, bem focado nessa coisa liderança em tempos de crise, enfim, para mulheres, bem legal. E, finalmente, o Minimiza, que é um site, começou como um negócio de preparar apresentações de PowerPoint e agora ela está expandindo, dando vários cursos rápidos, eu fiz,
também já 2 cursos, né? Não são de graça, mas são bem baratinhos, R$ 47, enfim, e tem valido bastante a pena. Então, são algumas oportunidades que eu tenho vasculhado aí nesse tempo. Ô, Mário, eu queria te contar uma novidade. Aproveitar que eu vi que a Francisca de Penedo está aqui, da Associação de Artesanato Pontos e Contos. Eu só A visto pontos e Francisca, contos, né? eu queria aproveitar porque é o seguinte, dentro desse tema de digitalização e aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para, dentro das possibilidades que a gente tem, tirar do papel algumas ideias que estavam desenhadas, a Pontos e Contos lançou essa semana o seu primeiro e-commerce, né? Então, você aí de Brotas, você pode Não agora acredito, dona Francisca! pois é. Vou gastar todo o dinheiro que eu estou economizando na pandemia. Pois Brincadeira, é. meu Deus. E eu acho que isso é muito legal, porque começa a materializar todos esses conceitos que a gente está trazendo, né? Super E, enfim, legal, parabéns! e acelerar a venda, né? Na verdade, ela está aí tentando ver formas de captar recurso. Está todo mundo parado, online está todo mundo lá consumindo, então Isso. por que não colocar isso em prática? E a gente conversou um pouquinho também na nossa reunião prévia que a gente fez sobre a importância de flexibilizar negócio, né? E aí trazendo muito isso não só como um conceito pela importância que ele tem como um todo, mas muito adequado ao momento que a gente está vivendo, né? Então a gente está vendo isso uma prática pelas companhias aéreas, a gente está vendo uma série de necessidades, né, de flexibilização. Então, eu queria que você trouxesse uma boa prática desses ajustes para até ajudar em conversão e manutenção de venda. Gente, acho que isso é muito importante, assim, a gente perceber que, né, eu que sou operadora, que trabalho com outros parceiros, uma coisa que, assim, entre as operadoras a gente conversou, né, a questão da flexibilização. Logo no início da pandemia, aquela loucura das pessoas, né, vamos cancelar, vamos adiar, como é que vai fazer? Né, a gente sabe que a gente tem uma política, né, que é instituída, uma política nacional para prazos de cancelamento, devolução e etc. E aí teve gente que foi muito, né, que seguia aquilo à risca, muito rígido, inclusive que as pessoas estavam cancelando já com um prazo muito curto, né, elas iam ter praticamente muito pouco de volta. E assim, essa inflexibilidade realmente pegou muito mal, né? Realmente a gente começou a fazer ali a listinha daqueles fornecedores com os quais realmente é nesse momento de crise que a gente vê com quem a gente pode contar e a gente não pode. Já, por exemplo, eu trouxe, né, os casos negativos a gente não conta o nome, né? A gente só conta que não pegou bem, mas os casos positivos eu acho que a gente tem que elogiar, e um caso que eu trouxe foi a pousada Acari, né, que é uma pousada em Tefé, na Amazônia. E a pousada Acari, ela tem, a maior parte dos seus clientes são estrangeiros, mas tem, né, atende aí entre 70% a 80% de estrangeiros, mas existe uma demanda de brasileiros. A gente vende a pousada Acari, eu estava com clientes vendidos para a pousada Acari, e eles entendendo realmente como é que as pessoas vão pensar quando elas podem remarcar. Então, eles flexibilizaram a remarcação e deram um prazo de 1 ano. Então, durante 1 ano, a gente pode, né, tentar, até que a pousada, claro, se reabra, a gente tem 1 ano aí para informar quando vai remarcar para os clientes, né, sem custo, enfim, mantendo a taxa, inclusive pensando, né, nessa coisa do dólar, enfim, mantendo isso. Então, eu acho que, enfim, eles tiveram condição de fazer isso nesse momento, eu acho que isso é uma ótima prática, né? E principalmente para fidelizar não só os clientes, mas a cadeia de distribuição, seus parceiros, é importante ter essa flexibilidade, né? Claro que todo mundo quer o dinheiro naquele momento, mas esse tipo de negociação, né? Poder oferecer, deixar de crédito, por exemplo, a gente na Vivejar teve isso também. Então, a gente tinha pessoas que tinham comprado viagens para determinados destinos e períodos, enfim, que não necessariamente podem vir a não acontecer. Por exemplo, a gente tem um caso, né? As terras indígenas, elas estão fechadas e a gente não sabe quando é que a gente vai ter segurança para levar turistas em terras indígenas,
né, de novo, até que a gente tenha realmente uma vacina, até que, né, essa proliferação do vírus esteja controlada. Então, eu não posso dizer para o cliente que comprou uma experiência para uma terra indígena que ele vai daqui 6 meses, daqui 1 ano, enfim, não sabemos. Então, qual foi a possibilidade, né? Oferecer para essas pessoas, olha, que tal deixar isso de crédito? E aí, quando as viagens se normalizarem, você escolhe uma nova experiência, né? E a gente tenta fazer uma adequação, enfim, até uma equiparação de valores, né? Te dar um desconto, enfim, para que você possa, né? Para ele não pegar esse dinheiro de volta, deixar esse dinheiro e a gente vai flexibilizar na remarcação, trocar a experiência. Então, acho que, né, tanto na relação com fornecedores como da gente com o cliente final, nesse momento é o que vai ficar para o cliente, né? Eu estou dizendo isso tanto como, né, eu que lido direto com o cliente final e eu que lido com o fornecedor. Eu já estou com uma listinha aqui de alguns fornecedores que só vou trabalhar com eles se eu não tiver opção. Se tá tudo lotado, então tenho que colocar naquela pousada, porque realmente, assim, tiveram algumas que foram muito inflexíveis. E eu não acho que esse momento de crise mundial é o momento para fazer isso, né? Não, seguramente, seguramente. Eu queria só complementar, Maria, as dicas que você falou em relação, né, essa oportunidade de a gente utilizar o tempo vago para o aprendizado e indicar também duas referências que tem nessa parte de marketing digital que eu acho muito bacana, que são referência, meu líder de segmento aqui no Brasil, que são os resultados digitais. Eles têm uma universidade online, que também tem uma série de cursos que estão gratuitos aí durante o mês de maio. Eu já fiz alguns cursos na parte de automação deles, e tem o Rock Content também, que é pioneira e também atua muito forte, né, nesse segmento. Então, também ele tem dentro do site deles uma página de cursos também super gratuitos, aí eu acho que até junho, a Rock Content. E na apresentação a gente está disponibilizando assim, no site só para poder referenciar e quem tiver interesse acessar. Gente, está faltando 4 minutinhos, eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar. Se alguém quiser falar alguma coisa também, né? Exatamente. Como só a gente aqui falando. Acho que Francisca está querendo falar. Francisca, abre seu microfone. A gente já falou de você, já falou do seu e-commerce e a Mari já ficou doida aqui para comprar. Não, e eu sou garota propaganda, né, dona Francisca? Vamos combinar. Todas as minhas apresentações eu estou vestida de pontos e contos. Adoro. Nai, será que você podia abrir o microfone da Francisca que ela está falando? Francisca, é só clicar em cima do microfone. Tem um pontinho que está vermelho. É só você clicar nele se você quiser falar, tá bom? Agora deu. Pronto. Não, só para dizer que eu adorei ouvir a palestra de vocês, gostei muito de ver a Mariana falar. Ela parece que tem o dom de fazer a gente se sentir. Ai, dona Francisca, linda, que saudade. Veja a hora de ir para Lagoas. E assim, nosso site está indo bem, a gente está com problema ainda, porque ainda estamos engatinhando. Mas lá para outra semana ele já vai estar todo bombado, todo bonitão. Então já pode ser lindo. Linda. Você também, gente. Olha lá. Com certeza. Olha. E eu acho isso. Um beijo. Eu vou colocar no seu e-mail como é que é. Sim. E-mail. Põe aqui no chat para todo mundo conhecer. Agora. Isso, vamos pôr aqui no chat. E eu acho que é super legal, não só, né, se alguém não vai comprar roupinhas lindas, mas o caso da Pontos e Contos é incrível, que a gente devia aprender com elas para replicar no turismo. Que elas bordam os casarios de Penedo nas roupas. E a história, né? A história, a poesia, a música.
de música, do folclore, né? Mas as casinhas são, né, o meu amor. Elas fazem os quadrinhos, então, assim, é uma forma de como é que a gente pode consumir o local através de produtos, né? Da produção associada. Então, tem tudo a ver com Mariana, turismo. Oi, amor. Mariana, eu bordo vestido de noiva. Até vestido de noiva, gente. Ai, meu Deus. Aí, Mari. Ô, dona Francisca, não tô pensando em casar, não, sabe? Porque tá difícil, ainda mais com essa pandemia. Eu vou continuar nos meus vestidinhos mesmo. Isso foi da vestida. Um beijo para vocês. Beijo, Francisca. Um beijo. Gente, Beijo, a gente tá... Tchau, tchau. São 5 horas já, então é só para poder a gente realmente cumprir o horário que a gente tinha combinado. A gente está disponibilizando o link de avaliação para a gente, é super importante. E vocês, os que puderem preencher, para a gente sentir aí assuntos que vocês tenham interesse, enfim, fazer a avaliação em si, toda avaliação é muito bem-vinda. Então, eu queria mais uma vez agradecer, Mari, sua participação, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, assim, vi várias pessoas de vários projetos que a gente já atuou e que a gente está atuando nesse momento. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para essa troca de conhecimento. A nossa intenção foi realmente identificar estratégias viáveis, né, na sua aplicação, sem grande complexidade financeira, sem grande complexidade de energia, mas que possa contribuir nesse momento e no momento de retomada dos negócios, né, comunicando de uma forma bem clara o DNA que cada um carrega, a personalidade do seu negócio e qual é o diferencial competitivo do território. Então, essa foi espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estar aqui junto, pelo carinho. Mari? Obrigada, gente. Foi ótimo. Espero estarmos juntos, né, presencialmente em breve. Mas até lá a gente vai ficando junto online. Vamos por aqui. Já pede corações, né? Obrigada, gente. Tchau, Maria Luísa. Já falei hoje de você, a belezura da Maria Luísa. Ah lá, tá vendo? Ela surgiu. Apareceu. Qualquer dúvida, se alguém quiser fazer algum tipo de comentário e nos contactar, só mandar mensagem, a gente está à disposição. Peraí.